Oi, minha gente. Tô tentando falar um pouco mais animada agora. E aí, como vocês estão? Eu espero que esteja todo mundo bem em casa. É só o que a gente pode esperar agora nesse momento, que todo mundo esteja bem. E finalmente vamos gravar a nossa aula. A nossa videoaula do Dia das Mães. Então, eu vou ficar com a apresentação dos materiais e o primeiro ponto. Então, hoje a gente vai conhecer tudo que a gente vai precisar para fazer esse bordadinho. Vamos precisar de tecido, né? A gente vai usar o algodão cru, mas você pode usar sarja, tricoline, qualquer tecido que não tenha elastano, certo? Que não seja aqueles tecidos que esticam, tipo isso aqui, assim. Não é muito bom. Vamos usar tesoura. Eu vou usar essa minha tesoura, que é minha favorita. Mas vocês também podem usar a tesourinha de arremate, como essa, que é muito prática. Agulha. Eu vou usar essa agulha aqui, que é a agulha para bordar, que geralmente é usada em ponto cruz. Tem gente que não gosta muito dessa agulha porque ela tem a ponta um pouco mais arredondada, ela não é tão fininha, sabe? Ela não é tão pontuda, não é daquelas que furam tanto. Eu gosto, mas tem quem não goste. Então pode ser qualquer agulha, pode ser agulha de costura também. Eu gosto muito dessa porque ela tem a aberturinha maior. Vamos usar uma canetinha que apaga com calor. Essa minha eu trouxe do Brasil. Porque ela tem, eu gosto muito dela porque ela tem a pontinha fina. Mas aqui eu já vi vender da Pilot, tem outras canetinhas que vendem. Eu vou usar o iPad para transferir um tablet. Você pode usar tanto um tablet como um computador, qualquer coisa, para transferir para o tecido. Ou também os métodos antigos, como carbono. Também a janela serve. É bem fácil. Eu vou usar também fita adesiva ou fita cola. Para quem não lembra, eu estou em Portugal. Então, eu vou de vez em quando falar as palavras como eles falam aqui, certo? E antes de tudo, vamos usar linhas de meada. Quase que eu esqueço de falar, né? Então, acho que é isso. Bora lá passar para o tecido a arte. Então, vamos passar para o tecido essa arte. Eu coloquei aqui, né, como eu já disse, no meu tablet. E aí, ó, quando a gente coloca o tecido, tem que esticar bem. E eu vou prender com a fita. Para ver direito. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou diminuir a luz do ambiente que eu tô, certo? Então, acho que agora já dá para ver melhor. Vou começar. Sim, gente, uma coisa que eu não comentei antes de fazer o desenho é que é importante vocês perceberem se o desenho está centralizado, certo? Se quando você está passando, você está com o tecido centralizado. E outra coisa que é bem importante também é deixar pequenos detalhes que você não estiver conseguindo enxergar para fazer depois. Por exemplo, eu não estava conseguindo enxergar muito bem as unhas dela, o umbigo, aqui, ó, esse detalhe aqui da mão também eu não estava enxergando muito bem, então eu deixei para fazer depois.
certo? Os detalhes do cabelo e tudo mais. Então, tudo que eu não estava conseguindo ter certeza do desenho, eu deixei para fazer agora. Aí, vamos lá. Ó, percebi aqui que tem um detalhezinho aqui no seio. Pronto. Passado o risco para o tecido, eu agora vou colocar ele no bastidor, certo? Eu vou usar esse bastidor de silicone que eu amo, mas você pode usar qualquer um dos bastidores que você tiver em casa. Tem umas dicas também de como você fazer o próprio bastidor, que eu acho bem legal. Ou como eles falam aqui, eu acho bem fixe. Esse de silicone ele é muito prático para encaixar. Então, gente, a gente vai começar a fazer o contorno e as letrinhas do Renascer, certo? Então, eu vou usar a minha linha preta. Então, vou desenrolar aqui. E eu vou desenrolar e vou cortar essa meada. Então, como é que eu corto? Como é que eu sei o tamanho para cortar? Eu vou medir do tamanho do meu braço, certo? Você puxa com uma mão, você segura, e com a outra você puxa. E aí você vai medir do tamanho do seu braço. Ou também, ó, eu vou medir aqui do tamanho da minha mesa. O importante é que ela tenha pelo menos assim 1 metro, certo? Nesse comprimento. E aí eu venho aqui e corto. Cortei. Tem uma meada, certo? Cortada. Aí tá aqui o restante da minha linha. Agora eu pego e dou uma batidinha assim. E aí vejam, ela tem 6 fios, certo? Cada meada vem com 6 fios. Eu vou com essa mão aqui, ó, essa, a da minha aliança, eu vou segurar firme e com essa eu vou puxar. Pronto. Eu tirei um fio da meada. Tadã! Adoro essa piadinha. Tiramos um fio da meada. Minha gente, o ditado veio disto. E aí, com esse fio, a gente vai dobrá-lo ao meio. E aí, vai ficar 2 pontinhas na minha mão e uma argolinha no fim da linha, certo? Então, esses 2 pontinhos, essas 2 pontinhas, são elas que eu vou colocar aqui. Pronto. Eu gosto muito dessa agulha por causa disso, porque ela tem essa aberturinha maior, tá vendo? Uma mosca. E por que a gente faz isso? Quem já assistiu outras videoaulas da gente já deve lembrar desse ponto. O nome desse ponto é o nozinho invisível. E aí nós vamos dar o nozinho invisível. Eu vou começar já com o nome, certo? Então, eu vou fazer o Renascer. Por que eu quero começar por ele? Para vocês aprenderem como fazer ponto atrás em letrinhas pequenininhas. Então, vamos lá. Eu entro debaixo do tecido para cima. Puxo. Não puxo toda. Aí, entro bem pertinho. Já vou entrar fazendo um pedacinho do ponto que eu quero. Por trás aqui, virei e agora
entro na argolinha. Por isso que a gente deixa aquela argolinha. Pronto. Nossa linha já está presa no tecido. Agora a gente pode começar a bordar. Então, ponto atrás, eu vou andar um pouquinho pra frente. Vou puxar e vou voltar atrás. É exatamente isso, vou voltar atrás, bem redundante mesmo. E ó, é importante entrar exatamente onde o ponto acaba, certo? Então, eu vou pra frente, puxo e volto atrás. Aí eu volto exatamente dentro do outro ponto. Certo? Como essa letrinha tá bem pertinho, eu já vou pular para a próxima letra. Aí nesse caso aqui, eu vou fazer esse traço aqui. Então já não... Eu vou para frente. E aqui eu volto atrás. Tá vendo? No caso da letrinha pequena, é importante fazer o ponto bem pequenininho mesmo. Acabei, né? Aí agora, ó, minha linha tá bem curtinha, certo? Pra eu fazer o acabamento. E como é que eu faço esse acabamento? Porque eu sou daquelas que faço a linha render até o máximo que eu posso. Eu entro e na hora, ó, de dar o nozinho, eu volto com a própria bundinha aqui da agulha, o fundo dela. E aí, dou o nó. Eu geralmente dou uns 2 nozinhos desse. Tem gente que faz aquele acabamento de ir passando aqui, pegando a trama, que é um acabamento mais para ponto cruz. Eu não gosto muito dele, eu prefiro dar o nozinho. Aí feito. A agulha sempre presa no tecido. Cortei. Pronto. Finalizado. O nascer tá pronto. Para vocês também não pensarem que ponto atrás tem que ser tão pequenininho assim, vamos fazer ele aqui no contorno da barriga dela, para vocês verem. Ah, gente, uma coisa que eu esqueci de comentar, não sei se vocês sabem, mas esse bordado foi inspirado numa foto de Cláudia. Uma foto linda. Então esse bordado é muito especial pra gente. Isso aqui é Dona Sofia, aqui ó, nessa barriguinha. Então, espero que vocês estejam gostando. Vou começar aqui com a barriga aqui de Dona Sofia. Aí, bora lá. Vou pegar mais um fio aqui da meada. Puxei. Guarda aqui a meada. Quem tem dificuldade de encaixar a linha na agulha, uma dica boa é molhar, né? Ou você passa
como a Raquel diz, seu DNA, uma salivinha básica, ou você dá uma espremidazinha aqui, ó, e vai empurrando a agulha. Não é a linha, é a agulha que vai entrando. Certo? Então vamos lá, vou prender ela aqui, a barriga. Prender ela aqui. Ó, a gente costuma fazer contornos de fotografia, contornos no geral, com um fio dobrado ao meio, que é o que vocês estão aprendendo aqui. Mas esses detalhes aqui, ó, da unha, da mão dela, eu faria com um fio sem dobrar ao meio, certo? Porque vai ficar mais bem feitinho. Então aqui, ó, o tamanho do ponto não precisa ser tão pequenininho como o que a gente fez aqui para a palavra renascer. Pronto, eu fiz o contorno da barriga dela, agora eu vou dar um nozinho aqui atrás e vou mostrar pra vocês como é que a gente faz com um fio sem dobrar ao meio. Ó, um fio sem dobrar ao meio, eu geralmente faço o seguinte, puxo um fio na meada, eu dobro como se eu fosse fazer os dois fios dobrados ao meio, e corto. Por que eu corto? Porque se eu fizer com o fio da meada inteiro, eu vou dar muito nó, certo? E aí eu não consigo. E eu dou um nozinho aqui na ponta. Pronto. Dou um nozinho e coloco o fio aqui na agulha. Aí eu vou fazer o detalhe do umbigo dela, certo? Com um fio sem dobrar o meio. É a mesma coisa. Como eu já vou começar com um nozinho, eu já vou andar e voltar. Percebem como fica bem mais delicado fazer com um fio sem dobrar o meio? Agora também tem que ter muito cuidado, porque ele fica perceptível qualquer erro. Aí para eu vir para o umbigo, para eu não andar essa distância que eu acho um pouco comprida para não ficar uma sombra, eu vou enrolar aqui atrás, ó. Pronto, feito. Eu espero que vocês tenham gostado. Gente, fazer o restinho aqui é bem rápido, certo? A gente propõe a vocês fazer todo esse contorno dela com esse ponto, com ponto atrás, e os detalhezinhos com ponto atrás, só que com um fio sem dobrar o meio. E agora as meninas vão ensinar vocês o restante desse bordado. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula
e da nossa proposta. Um cheiro e feliz Dia das Mães!